Galerinha, seja bem-vindo a mais Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e com muita força e muito ânimo de aprender, tá? Então, nosso conteúdo de hoje é movimentos sociais e estudantis. Ah, professor, e esse conteúdo está voltado para a sociedade e cultura? Sim, pessoal. Sociedade não adentra a questão dos movimentos sociais, as diversas lutas dos movimentos sociais que foram importantes para as diversas conquistas que hoje temos. Então, até a própria questão da democracia, se hoje temos o fato, né, a oportunidade de escolhermos os nossos representantes na questão política, é por meio da democracia, não é isso? Mas para a democracia ser consolidada, teve ali a participação dos movimentos sociais, né? A mulher, também a questão da representação da mulher vista, por exemplo, nos diversos espaços da sociedade, ou seja, de como a mulher ocupou aos poucos o seu lugar que é de direito, né? Teve ali participação dos movimentos feministas, automaticamente os movimentos sociais, e tudo isso engloba a questão tanto da sociedade e como também da cultura, independentemente de ser brasileira ou não brasileira. Então, os movimentos sociais, claro, é sim conteúdo da disciplina de história, aliás, perdão, é conteúdo da disciplina de história, tá? Mas também é conteúdo da disciplina de sociedade e cultura. Diante disso, eu destaco que o nosso objetivo aqui é entender os movimentos sociais, tá? Ao longo da história e, sobretudo, perceber a sua importância para as conquistas atuais, ok? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui na videoaula de Sociedade e Cultura, tá? Não esqueçam de fazer a atividade. Menino, menina, pelo amor de Deus, faça a atividade, envie para o seu professor, envie a atividade, porque a sua participação é muito importante nesse processo, né, de ensino remoto, enfim, para que você possa ter uma noção se de fato você está conseguindo compreender o assunto, quais são suas dificuldades, seus desafios, e a partir daí, o seu professor de Sociedade e Cultura pensar a respeito, né, e dar todo o suporte necessário para você, ok? Então, você pode estar utilizando para responder a atividade tanto essa videoaula, né, que no decorrer da aula, eu vou dando aí as respostas, explicando o conteúdo de forma específica e pontual, e também você pode estar utilizando para responder a apostila. Professor, mas eu não tenho apostila, então você vai lá no professor, né, lá na rede social, no grupo, professor, por favor, me manda aí a apostila, né, de Sociedade e Cultura, esse conteúdo assim, assim, assim. Ok, pessoal? Então, vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre movimentos sociais e estudantis. Antes de passar para lá, para a próxima slide, eu gostaria de dizer para vocês, né, que é um prazer enorme estar aqui com vocês sempre. Já já vocês serão nono ano, né? Próximo vocês serão nono ano. E aí, em breve, já estarão saindo do ensino fundamental. Então, que vocês permaneçam na luta, estudem bastante, ok? Porque o sonho de vocês está logo ali e tudo depende do presente, tá? Então, vamos lá para a definição de movimentos sociais. Primeiro, movimentos sociais. Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas ao processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direito na sociedade. Então, aqui, esse primeiro slide, ele já traz a própria definição de forma bem clara para vocês. O primeiro ponto é que os movimentos sociais nada mais é do que ações coletivas. Não existe nenhum movimento social onde a ação é individual. Quando a ação ocorrer de forma individual, por apenas uma única pessoa, ali não tem um movimento social. Ali pode ter um protesto, pode ser uma manifestação de uma pessoa específica, mas não é entendida ali como um movimento social. Só é movimento social a partir do momento que existe ali uma ação coletiva de um determinado grupo organizado pela sociedade. Qual é o objetivo dos movimentos sociais? Visam lutar por alguma causa social.
lutam por educação, lutam por moradia digna, por saúde, por assistência social, né, por igualdade, pelo respeito, pela equidade, pelo combate à intolerância, enfim, todo e qualquer problema social que existe, né, os movimentos sociais visam aí levantar a voz, né, da sociedade e, sobretudo, levantar o direito, né, daquele determinado grupo de participar daquela organização. Como assim, professor? Ainda não entendi. Veja só, a partir dos movimentos sociais, né, que as pessoas saem às ruas para levantar a voz contra os problemas sociais existentes, porque se existe um problema social, né, em uma determinada localidade, em um determinado estado, em um determinado país, o que for, é resultado da ineficácia, ou se não, da ausência de políticas públicas. Então, já como tem essa ausência de políticas públicas para sanar, para solucionar aquele problema ali, né, aí gerou ali aquele problema social. Então, vejamos só, hoje, né, atualmente, sobretudo, alguns locais do Brasil tem famílias, na verdade, basicamente em todo o Brasil, tem famílias que estão passando um estado de fome. Isso é um problema social gravíssimo, tá? É um problema social. Então, diante dessa identificação desse problema, os movimentos sociais saem às ruas gritando e pedindo mais atenção a essas famílias, né, que o governo, que o Estado dê mais atenção a essas famílias que estão passando por esse tipo de dificuldade e outras questões também, tá? Então, os movimentos sociais, eles têm essa importância dentro da sociedade. Trazer à tona, trazer para o cenário atual problemas sociais, né, que afetam o cotidiano dos brasileiros ou o cotidiano da população como um todo. Então, o papel dos movimentos sociais é esse, lutar por alguma causa social na tentativa de solucionar aquele problema. Diante disso, os movimentos sociais se tornam um porta-voz dos excluídos. Então, vocês sabem que diversos grupos ao longo da história, eles foram excluídos, não é isso, pessoal? Diversos grupos, né? Os negros foram excluídos, os homossexuais foram excluídos, as mulheres foram excluídas de determinados espaços, né? De ter direito ao voto. Então, diante disso, os movimentos sociais, eles surgiram, né? Sobretudo ali na Europa, tá? E também na África, para reverter esse quadro, dar a voz àquelas pessoas que foram marginalizadas ao longo da história. Então, os movimentos sociais representam este grupo que foi marginalizado, que foi excluído da sociedade por alguma questão, ok? Essa aí é a definição de movimentos sociais. Um grupo de ações de pessoas que lutam por um bem comum, ok? Aí saem às ruas, fazem protestos, enfim, fazem diversas manifestações que visam aí dar visibilidade àquele problema e, a partir daí, as autoridades locais ou regionais tentar solucionar aquela questão. Então, os movimentos sociais, eles lutam, né, por abaixo as guerras, tá? E os conflitos, eles lutam para que as guerras e os conflitos, eles parem, né? Ou seja, parem de matar vidas. Dentre elas, destaco aqui, por exemplo, a luta dos povos indígenas do Brasil sobre a questão da apropriação de terras, ou seja, são terras que são preservadas para os povos indígenas, mas só que aí os garimpeiros e fazendeiros acabam invadindo essas terras e tomando as terras que, por lei, pertencem aos povos indígenas, tá? Então, ali acaba gerando alguns atritos e diversos povos indígenas já foram mortos diante dessa questão. Temos também sobre a justiça social, ou seja, quantas pessoas, né, já foram presas inocentemente, e aí por meio dos movimentos sociais, tá? Por meio dos movimentos sociais, as pessoas começaram, essas pessoas passaram a ter liberdade, enfim, né, mediante também aos direitos humanos. Nessa questão da justiça social, a igualdade de gênero, onde as mulheres, onde os homens, né, durante muito tempo da história, o homem era superior à mulher, era tido como superior à mulher, ocupavam determinados cargos que as mulheres não poderiam ocupar, recebia mais dinheiro, ou seja, mais
o salário dos homens era mais alto do que o salário das mulheres, as mulheres eram tidas como sexo frágil, ou se não, as mulheres eram representadas como apenas um objeto sexual. Então, diante disso, os movimentos sociais lutam pelo direito e pela igualdade entre gênero, ou seja, entre homens e mulheres. Independentemente das condições, da etnia, todos devem ter direitos iguais. Então, os movimentos sociais, eles lutam não para agredir, não para apontar ou se não destruir o Estado ou criticar o Estado. Ele critica o Estado, porém para que o Estado pense e tente solucionar aquele problema que está ocorrendo ali na sociedade. Os movimentos sociais, né, que recentemente saíram também às ruas, levantam a bandeira, né, do emprego, ou seja, mais emprego para a população e também para o abaixo a fome, tá? Que infelizmente, devido a essa questão pandêmica, né, de pandemia aí provocada pelo Covid-19, diversas famílias, né, diversos pais, mães, enfim, jovens foram mandados embora seus empregos, gerando ali, de certa forma, algumas dificuldades financeiras e automaticamente gerando ali a fome, né? Porque o custo de vida no Brasil durante a pandemia se tornou bem mais elevado, né, pessoal? A gente sabe muito bem disso. Então, diante disso, os movimentos sociais, eles surgem para levantar essas bandeiras e fazer com que as autoridades, fazer com que a justiça repense suas ações na tentativa de solucionar o problema, seja a questão da guerra, seja a questão da justiça, a questão do emprego, ou se não abaixa a fome, tá? Ou também do próprio feminicídio. Diante disso, eu vou explicar sobre essa questão do feminicídio mais à frente, ok? E agora, qual a importância dos movimentos sociais e estudantis? Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentar possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Então, nesse sentido, uma das grandes importâncias dos movimentos sociais é justamente dar possibilidade para que todos, independentemente de sexo, de cor, de etnia, de cultura, participem da democracia, onde todos tenham o direito de participar democraticamente de todas as decisões políticas, das decisões econômicas, enfim, da sociedade democrática brasileira como um todo. Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do voto, do direito ao voto. Vejam só, antes de 1934, anota aí essa data, antes de 1934, a mulher não podia votar no Brasil. Porém, com a Constituição, né, sancionada por Getúlio Vargas em 1934, a mulher passou a ter direito ao voto. Mas isso somente ocorreu devido à luta dos movimentos sociais. Os movimentos sociais e outros fatores no Brasil lá na década de 1930. Então, a luta dos movimentos sociais, né, a pressão, né, que os movimentos sociais saíram nas ruas gritando, chamando a mídia para que as mulheres passassem a ter voz e ter vez e direito ao voto, foi muito importante para que Getúlio Vargas, né, sobre aquele ambiente de pressão, sancionasse dentro da própria Constituição de 1934 que a mulher tinha o direito ao voto. Hoje, os movimentos baseiam-se, em grande parte, nas pautas identitárias que representam categoria como gênero, raça e democracia. Isso significa que, né, diante das diversas conquistas que os movimentos sociais conseguiu, como o voto da mulher, como a Lei Maria da Penha, né, que visa, sobretudo, o combate à violência doméstica, psicológica, física, moral, patrimonial, enfim. Então, diante das diversas contribuições dos movimentos sociais, hoje, as suas pautas, ou seja, os seus temas, está mais voltado para a questão de gênero, né? Gênero, o direito entre homens e mulheres, a questão de etnia e também da própria democracia. A democracia, porque haja visto, né, que existe um movimento oposto, onde tenta aí interferir para a não viabilização da democracia. A democracia significa direito de todos, porém existe um determinado grupo que, na verdade, é antidemocrático, ou seja, que tenta aí agredir de forma verbal o sistema democrático, e automaticamente se está agredindo aí
o sistema democrático significa que, de certa forma, está agredindo o nosso direito de participar ativamente da vida política, tá, pessoal? Então, diante disso, aqui são a importância dos movimentos sociais e movimentos estudantis. Os movimentos sociais, quem faz parte de movimentos sociais? Quem que faz parte? Primeiro, o sujeito histórico. Quem é esse sujeito histórico? Eu, você, seu vizinho, sua mãe, seu pai, qualquer pessoa pode participar. Na verdade, não. Qualquer pessoa deve, não pode não, deve participar dos movimentos sociais. Por que, professor? Deve participar porque é uma forma de você se manter ativo, é uma forma de você se manter proativo diante dos seus direitos. Quando você participa dos movimentos sociais, você passa a ter o conhecimento de quais são os seus direitos em sociedade, quais são os seus deveres em sociedade. Então, esse sujeito histórico, que pode ser você, né, ele busca reivindicação, reivindicar um erro diante de um problema social, ele visa transformação sempre em melhoria. Quem participa desse movimento social, transformação sempre em melhoria, sempre pensando no bem-estar da sociedade. E automaticamente visa projetos sociais. Esses projetos sociais vêm combater os problemas sociais, tá, pessoal? Então, acredito que diante disso é dever nosso, enquanto sujeito histórico, participar dos movimentos sociais. Agora a questão que eu trago para vocês é o seguinte: a questão que eu sempre abordo, né, quando se trata desse tema, né, desse conteúdo, é que alguns movimentos sociais, ao longo da história, né, ao longo do tempo, foi perdendo a sua origem, foi perdendo ali a sua essência. O que era um movimento social se tornou aí uma militância agressiva, uma militância que aponta o dedo, que machuca e que não entende o lado do outro. Então, diante disso, não pode ser entendido como movimento social, porque movimento social visa o bem-estar da sociedade de forma empática, ou seja, através do respeito. O movimento social que se torna agressivo, que parte para a violência física, ou se não para a violência verbal, não pode ser entendido de forma nenhuma como um movimento social. Porque o movimento social, o próprio nome já está dizendo, social. Social é bem-estar. Se é bem-estar, como é que eu vou participar de um movimento social e já vou depedrar uma praça pública? Ou se não destruir um órgão público? Não, isso não é movimento social. Isso aí já parte já para o quê? Terrorismo, ok? Então, diante disso, tem pessoas que está ocorrendo algumas manifestações sociais, tem pessoas que entram dentro daquele grupo, naquele momento, para provocar vandalismo, para quebrar as coisas, né, as ruas, avenidas, enfim, né, os patrimônios que estão ali naquela proximidade. E aí, no final de contas, os movimentos sociais, o movimento social que está participando ali leva a culpa pelaquela pessoa que de fato não participa do movimento, mas fez aquilo de forma proporcional para que as pessoas que estão fora dali, que estão vendo ali, vencem, os movimentos sociais não prestam. Então, diante disso, tem diversas questões sobre os movimentos sociais que devem ser levadas em consideração, mas que infelizmente, de fato, teve alguns movimentos sociais que acabaram perdendo aí sua identidade enquanto conquista, enquanto passividade, não, enquanto pacificidade, tá? Enquanto propagação de paz, tranquilidade e harmonia. Lutar, sim, mas com direitos iguais, sem violência, né, pessoal? Tudo na paz. Então, como os movimentos sociais funcionam? É impossível estabelecer uma fórmula única de funcionamento dos movimentos sociais, visto que eles são diversos. Movimento social, pessoal, é um campo. Dentro desse campo existem diversos grupos sociais, tá? Então, muitos movimentos sociais eclodem de movimentos de rebeliões de massa, como foi o caso do movimento LGBTQ+, aqui está Q+, mas na verdade é Q+, de grupos de movimento negro, como as Panteras Negras nos Estados Unidos e do MST no Brasil. Então, aqui eu já consigo identificar 3 movimentos sociais: LGBTQ+, o movimento negro, né, e também o MST. O MST, né, que é o Movimento Social Sem Terra.
eles podem ser constituídos por diversos grupos que lutam pela mesma causa, como o movimento feminista, que tem vertentes diferentes, o movimento negro, que é formado por um amplo conjunto de coletivo, e o movimento LGBTQ+. No entanto, cada grupo ou célula desses movimentos tem suas formas de organização para promover a militância social. Pessoal, os movimentos sociais, né? O movimento social é um campo. Dentro desse campo, existem diversos grupos sociais. Veja só, cada grupo social tem a sua identidade, tem a sua pauta. O movimento negro, por exemplo, luta, sobretudo, pela questão contra o racismo, contra a desigualdade, contra o preconceito, contra a discriminação, contra a exclusão do povo negro. Entenderam? Tá. Já o movimento feminista vai lutar por todas as causas que envolvem a mulher, por violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, enfim, contra o feminicídio. Então, tudo isso que envolve a mulher está voltado para o movimento social. Então, o movimento social é um. Aliás, movimento social feminista é um. Movimento social negro é outro. Mas que tudo ali está ligado pelo mesmo objetivo, que é justamente reivindicar, né, para que as autoridades locais tomem ali uma medida diante daquela situação. Então, por mais que eles defendem causas diversas, né, têm estruturas e formas diversas, mas eles têm, sim, uma ligação, uma base, onde eles se unem às forças para lutar pelos seus objetivos. Tá, pessoal? Ou seja, eles unem as pessoas em torno de uma causa comum. Ok? E agora aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês sobre os exemplos de movimentos sociais. Então, nós temos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, que é o MST, movimentos feministas, movimento antirracistas, ou seja, que é o movimento negro, tá? Movimentos ambientalistas, sobretudo, esse ambientalista está voltado para as lutas contra a inferiorização da cultura indígena, como a apropriação dos garimpeiros e fazendeiros das terras indígenas, né, pelas causas indígenas. Está voltado também, aí, sobretudo, para o desmatamento, para a poluição, tudo que envolve a questão do meio ambiente, está aí a questão dos movimentos ambientalistas. Temos o movimento de união de comunidades periferias, ou seja, são os movimentos, né, a junção das favelas, né, as favelas se unem em prol de um movimento único, conseguindo ali força para lutar contra o racismo, contra a desigualdade social e a exclusão dos moradores das periferias. Temos também os movimentos de luta contra a homofobia e a transfobia, como o movimento LGBTQI+, tá? E, pessoal, sobre o movimento feminista, eu vou apresentar aqui três movimentos, tá? O feminismo, o movimento negro e o outro movimento. Primeiro, o movimento feminista. O movimento feminista, também conhecido como um movimento pelo direito das mulheres, e tem por característica ser um movimento social estrutural, ou seja, que busca desconstruir a longo prazo o machismo, um aspecto presente na estrutura social. Este movimento teve seu início no período da Revolução Francesa. Então, o movimento feminista, como falei para vocês, envolve todas as questões contra a luta do machismo, onde o homem se acha superior à mulher. No movimento feminista, a mulher é o objeto ali na verdade, não é um objeto, mas a mulher se torna ali um campo de observação. Na verdade, os movimentos sociais, eles visam proteger a mulher nessa questão, tá? Em todos os sentidos, seja psicológica, física ou mental, ok? E aqui, os movimentos sociais, né, feministas, né, no meu corpo quem manda sou eu, né? Ou seja, seu corpo, suas regras. O segundo movimento, o movimento negro, né? O movimento negro, também conhecido como o Movimento dos Direitos Civis Americanos, foi um movimento de protesto em massa contra a segregação racial e a discriminação no sul dos Estados Unidos, que ganhou proeminência nacional na década de 1950, ou seja, o movimento negro que foi tão importante para o processo da abolição da escravatura no Brasil, lá em 1880, pessoal, o movimento social negro
saiu às ruas, tá? Na verdade, não eram os movimentos sociais negros, mas eram os abolicionistas, o movimento abolicionista, ou seja, eram figuras dos diversos setores da sociedade que saíram para lutar contra a escravidão, tá? Ou seja, o racismo não, aqui faz uma crítica, essa manifestação faz uma crítica, sobretudo, né, aos jovens negros que são mortos nas favelas e periferias do Brasil, ok? E por último, o movimento estudantil, que são um movimento que agrega os estudantes, tá? O ativismo estudantil é o caminho utilizado por alunos em prol de mudanças políticas, ambientais, econômicas ou sociais. Embora muitas vezes focada nas escolas e universidades, grupos de estudantes sempre influenciaram grandes eventos políticos. Sua maior característica é um movimento de transformação por reivindicar novas regras e feitos. Sobre essa questão aqui, pessoal, o movimento estudantil, ele busca, sobretudo, melhor condição na educação, uma educação voltada pela qualidade, tá? Baseada pela equidade, enfim. E, normalmente, os movimentos estudantis, que podem ocorrer em diversos segmentos, pode ser da educação básica, pode ser do ensino superior, de qualquer segmento, visa, sobretudo, melhoria do ensino do Brasil. Ocorre somente no Brasil esse movimento estudantil? Não, em todo o planeta, em todo o mundo. Inclusive, os demais movimentos também, tá? E aí cabe a nós, enquanto sujeito histórico, ver qual desses movimentos, né, que eu apresentei, e tantos outros que existem, se enquadra o nosso perfil, entendeu? O perfil de não silenciar diante dos problemas sociais que nos cercam. Então, participar ativamente dos movimentos estudantis ou outro é muito importante também, tá? E agora, pessoal, aqui, ó, por uma escola pública de qualidade, né? Eu lembro muito bem que entre 2018 e 2019, né, teve alguns movimentos estudantis aqui em Sergipe, na verdade, no Brasil todo, onde algumas escolas foram fechadas, né, pelos próprios estudantes, né, que visavam melhor qualidade de ensino, tá? Então, foi uma manifestação que ocorreu, sobretudo nas escolas estaduais, onde as escolas foram fechadas pelos estudantes e eles ficaram em acampamentos, né, dentro das escolas. É uma forma de manifestação pacífica. E agora a nossa atividade escrita, pessoal. São apenas duas questões. Qual das organizações abaixo não se configura um movimento social? Qual das organizações abaixo não se configura um movimento social? Greves trabalhistas é um movimento social? Sim. Coletivos feministas é? Também. Movimento estudantil e câmaras municipais. Enfim, vocês marcam aí a opção corretinha, tá, pessoal? Não esqueçam, por favor. E aqui também você vai ler essa questão, lembrar de copiar tudo no caderninho de vocês, né? Na sociedade democrática, indivíduos e grupos organizam-se em associações, movimentos sociais e populares, classes se organizam em sindicatos e partidos, criando um contrapoder social que, direto ou indiretamente, limita o poder do Estado. Nesse sentido, é importante os movimentos sociais para a reivindicação de grupos minoritários se dá por quê? Ou seja, eu quero saber qual o objetivo dos movimentos sociais. Simples e fácil. Aumentar a insegurança e o caos social? Não. Tornar visíveis suas reivindicações e aumentar sua representatividade? Não sei. Geram empregos e das motivações do capital financeiro? Também não. Enfraquece as instituições do governo através de críticas e manifestações? O objetivo é esse, pessoal, enfraquecer? Não, o objetivo é transformar ou melhorar. Tá, pessoal? E aqui eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem. Se não dá para ir para a escola agora, não deixe a escola ficar longe de você. Ligue, clique e se conecte. Não desista do seu direito de aprender. Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. Aqui é um trecho da música, né? Feita por Carlinhos Brau e Lexa. Indico que vocês pesquisem no YouTube essa música, é muito boa. Fala sobre a educação pública, fala sobre a questão de vocês nunca desistirem dos seus sonhos. Eu sei que uma coisa é eu falando e outra coisa é a questão da prática, tá? Mas quem me conhece sabe, né? Enfim, eu venho de baixo, consegui me formar em história, enfim, continuo estudando, mas é isso, tá? E que vocês, diante do contexto pandêmico, consigam extrair diversos ensinamentos e perceber que a educação
é o melhor caminho para a gente alcançar os nossos objetivos, tá, pessoal? Que vocês fiquem em paz, fiquem bem. É um prazer sempre enorme estar compartilhando aqui com vocês um pouco do meu conhecimento. Façam atividade, menino. Valeu!